Oiê, bem-vindos ao Pauta Aberta, um podcast para a gente falar sobre vida, carreira, maternidade e o que mais é na telha. Eu sou Marcela, sou mãe de 3, empresária, uma pisciana apaixonada pela vida e que adora falar. Eu sou Roberta, casada, mãe de 2, psicóloga e diretora de ensino do Colégio Evolução. Esqueceu de dizer que é tagarela. Também, que quando 2 tagarelas se juntam... Vocês já sabem no que dá, né, gente? Hoje o assunto é de mulher para mulher. Não somos a Marisa, mas a gente vai falar de mulher para mulher. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa função que nos foi colocada de heroínas multitarefas. Mas e aí, gente? Multitarefas ou simplesmente sobrecarregadas? Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma convidada muito especial. Lorena, seja muito bem-vinda ao Pauta Aberta. Obrigada pelo convite, gente. Foi uma delícia vir tomar energético com vocês depois da noite de ontem, inclusive, né? Depois da noite de ontem, maravilhoso tomar esse energético. Tava precisando. Aí você vê como nós, mulheres, precisamos energético, café... Certeza. Vinho. De vez em sempre. De vez em sempre. Lorena é formada em arquitetura, pós-graduada em light design, empresária e comunicadora digital. Casada, mãe de 2, ama moda e gastronomia. E aí, Lorena, vamos tomar uma taça de vinho pra gente conversar um pouquinho? Quer dizer, uma tacinha de energético? Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Ô, Lorena, eu fiquei com a dúvida. O que? Light design é o quê? É especialista em iluminação? Isso. Tá. Depois que eu me formei em arquitetura, aí eu procurei uma pós. Sim. E aí, exatamente, Sim. iluminação. Iluminação, Com né? certeza. Amo. Iluminação faz toda a diferença, Certeza. né? Cansada, exausta, exaurida, acabada, esgotada. Com certeza você, mulher, Lorena, Roberta, vocês que estão ouvindo, já falou uma dessas palavras para falar sobre si. Se não falou ultimamente, escutou alguma amiga, alguém falando sobre isso. E se não escutou e nem falou, eu vou logo dizendo, você é privilegiada sim, viu? Ou tem 18 anos. Não, tem alguma coisa errada. Se é mãe, não falou, tem alguma coisa Você é errada. privilegiada. Mas todas nós falamos ou ouvimos alguém falar, alguma mulher falar sobre isso. Eu queria, um dos motivos, né, dessa exaustão que leva a mulher ao extremo é a nossa dupla, muitas vezes tripla jornada. Toda mulher adulta, ela leva pelo menos uma dupla jornada, muitas vezes tripla jornada. Lorena, me fala um pouco, como é a tua rotina? Um dia típico teu. Um dia típico, nada demais. O dia normal na vida de Lorena. Gente, mãe de 2, né? Mãe de 2 bebês. Acordo 5 horas da manhã, depois de ter passado... Acordo não, levanto, gente, porque eu não dormi. Minha filha acorda 15 vezes na noite. Meu Deus. 15 vezes de verdade ou tá... Não, de verdade. A cada Meu meia Deus. hora, a cada 40 minutos. Não mama mais à noite, não justifica, mas acorda. Chama pelo pai o dia inteiro. À noite, o pai chega, que ela faz o quê? Mamãe. É o dia todo, alucinada pelo pai, mas à noite só quer quem? Mamãe. Então, acordo, levanto às 5 horas da manhã, fico com as crianças. Fiz muito isso, adequei a minha rotina para viver também a maternidade intensa dessa forma. Foi uma escolha sua. Foi uma escolha. Eu, antes de ter as crianças, eu era à frente de 3 franquias, vendi, repassei todas as 3 quando engravidei. Olha. E quis realmente viver a maternidade intensamente. Hoje em dia, tenho parceria com o Maurício no HDO, ajudo. Fiquei à frente muito tempo da gerência do HDO. E saio para trabalhar de tarde, resolvo as coisas que tem para resolver. Relacionados ao trabalho. Ao trabalho. E, ultimamente, a minha vida deu uma... Nesse momento, eu tô dei uma viradinha de chave. Momento de transição. Eu tô exatamente no momento de transição de carreira. Como eu sou arquiteta, não trabalho mais. Fui empresária dos meus próprios negócios, vendi por conta da maternidade. Fiquei muito tempo trabalhando ali com o Maurício. E surgiu a comunicação digital, que hoje em dia, a minha energia tá voltada bem para isso agora, sabe? Vamos só contextualizar. Lorena, os bebês de Lorena têm 3 anos e 1 aninho. Isso, 3 anos e 1. Então, ela ficou 3 anos parada, dedicada 100% à maternidade. Parada. É isso. Maurício é o esposo dela. Empresário, à frente de 3 restaurantes. Ele precisava de ajuda, porque é um que ele não tem sociedade. E ele disse, Lorena, então vem comigo.
que a gente gerencia junto. E eu Perfeito. fiquei todo esse tempo com ele lá na hamburgueria. Mas era aquela coisa assim, sabe? Ajudo, mas a cabeça tá em outro lugar. Sei. Faço, mas a cabeça tá em outro lugar. E acabava que você não se Eu entregava não. da forma como você gostaria e precisava. E Porque precisava. a maternidade, Certeza. a decisão de você ficar integralmente com as crianças, ou você tá integralmente ou você Ou não você está. não está, certeza. E eu decidi, realmente foi dia da minha história de vida mesmo, foi uma coisa que eu decidi. Eu gostaria De poder e experimentar tenho esse isso. privilégio, porque Sim, o nome a gente disso tem que é um privilégio. Isso. Assim, eu poder parar um tempo e dizer assim, não, eu quero dar uma pausa na minha carreira e quero viver isso agora, porque também não é fácil, entendeu? Não. Ficar em casa com criança, não dormir à noite, não é fácil, não dá dinheiro e não é valorizado. Eu acho que agora você definiu perfeitamente, porque muitas vezes a gente fala, ah, mas eu não posso parar de trabalhar, ah, eu não tenho esse privilégio de poder parar de trabalhar, como se o fator dinheiro fosse a única coisa que tirasse assim, a gente dessa escolha, mas não é só isso. Não, Porque não é. você, ok, tem uma condição financeira de deixar de ficar em casa, né? Meu marido vai dar o aporte financeiro em casa, mas não é um trabalho valorizado. Não é. E é um trabalho que não acaba nunca, porque quando a gente tá no trabalho, tem uma hora que a gente chega em casa, vai, desliga, vai dormir, vai certeza. descansar. O trabalho da maternidade, ele é 24 horas, 7 horas. vezes na semana, todos os dias. E não é valorizado até por a gente. Por mais que a gente tome a decisão de dizer assim, eu quero viver a maternidade, eu quero estar com eles, mas a gente, no fundo, eu lembro que eu tinha vergonha de falar. O que é que você faz? O que é que você tá fazendo? Entendeu? Em que momento, Lorena, isso girou a chave pra tu dizer assim, não, eu me empoderei disso e eu quero viver isso? O Instagram. Você acredita que foi o Instagram? Porque eu comecei a compartilhar minha rotina no Instagram e eu comecei a receber assim, poxa, eu queria ser um pouquinho mais tu e menos eu. Ai, que delícia a forma que você vive a maternidade. É tão leve, apesar de tudo. E assim, um monte de gente admirando o que eu tava fazendo. E aí tu dissesse assim, cara, isso é um... Eu tô fazendo muito. Eu tô né? fazendo muito. Eu tô fazendo Por mim, muito. pela minha família, pela minha casa. Certeza, né? E pro meu marido conseguir estar no mundo, como trabalhar noturno, à noite, viajando, Final de semana. alguém precisava parar em casa um pouco. E assim, E precisava estar. estar. Né? Não é exatamente. só parar em casa, porque você poderia ter um aporte de funcionários que fizesse pra você. Certeza. Mas dentro dessa condição que você tinha, você precisava estar lá. Na né? minha, E inclusive, gerir isso é o grande, acho que é o grande pulo do gato, tá em gerir isso. No meu primeiro filho, eu não tinha ninguém em casa. Eu ia perguntar isso, se você nem tem babá. suporte em casa, Não. ajuda em casa. Nem babá, nem funcionário em casa. Eu tinha um diarista 2 vezes por semana, no primeiro filho. Com Lina, como o Maurício se ausenta muito, e eu vi assim, ei, esse rolê aqui é sério. 2 filhos aqui, esse rolê é sério. 2 filhos pequenos. Pequenos. Lorenzo ainda era um bebê, ele não fazia nada sozinho. Eu disse, não, agora eu preciso de ajuda. Aí foi quando, hoje em dia, eu tenho um funcionário em casa, que é, assim, ela é da casa e me ajuda com as crianças. Mais ou menos, pra eu estar aqui agora, ela está com a minha bebê, entendeu? Sim. Mas ela, se eu estiver em casa, quem está com as crianças sou eu e ela tá na casa. Isso. Entendi. Ou seja, tua multitarefa não para. Tem coisas que eu preferi não delegar, sabe? É escolha. São escolhas, de cada um, isso. sabe? A minha história pedia isso. Eu acho que um resgate também de uma mãe muito ocupada, que trabalhou muito, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Eu queria viver a maternidade de forma diferente. Eu tive muito isso no início da vida dos meus filhos. Tenho 3 filhos, né? Nenhum dos 3 eu tive babá no início. Nem babá, nem enfermeira, ninguém. Era eu e os meus filhos. No primeiro, nem passava pela minha cabeça, porque era uma realidade totalmente longe da minha, né? Assim, eu não tinha nem dinheiro para contratar uma enfermeira. A partir da segunda, eu disse, não, eu vou repetir, porque funcionou para mim. Eu acho esse início é muito A gente tá criando necessário. laços, né? Exatamente, para essa conexão. Uhum. Então, para mim, não que quem tenha, é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro aqui, né, no pod, quem tem enfermeira, quem tem uma pessoa para dormir, não criou conexão, não, gente, nada a ver, mas para mim, Marcela, era necessário criar essa conexão. Eu sabia que aquele momento de cuidado, até porque a minha linguagem do amor é essa, é o cuidado, é isso, então, para mim, era importante essa conexão. Porém, a gente sabe que é uma coisa que a gente abraça e que é pesado. É pesado. É pesado. E que é pesado, mas que as pessoas normalizam
ser pesado. Porque é da mulher. Porque é da eu mulher. não tenho peito, então você que tem que acordar pra amamentar. Exatamente. E as pessoas normalizam E romantizam, isso. né? Romantizam, normalizam. Só uma coisa, a Lorena falou assim, porque tá muito enraizada a minha história, etc. Só pra... Eu acho que é sempre válido trazer um gostinho de psicologia, uma pílulazinha de psicologia. Mas na nossa história, a gente tem 3 formas de enfrentar ela. Ou a gente aceita a nossa história, ou a gente rejeita ela, ou a gente ressignifica ela. Né? Então, aí, só pra gente entender como é que funciona. E faz muito sentido. A tua história foi assim, a minha história... Por exemplo, eu também tive uma mãe, só pegando o gancho, eu tive uma mãe que trabalha bastante, mas que, por exemplo, pra minha história, eu ressignifiquei a minha forma de enxergar, mas, por exemplo, o desejo de me ausentar de trabalhar, da minha rotina de trabalho, não foi uma opção para mim. Não só pelo aporte financeiro, obviamente, que ele é extremamente importante e fundamental, mas porque tinha os meus valores, a minha história, o que eu acreditava para mim. Marcela falou sobre linguagem do amor. E para mim fez muito sentido reproduzir padrões, né? Deu muito certo no primeiro filho. Para que eu vou ter uma babá se deu certo no primeiro filho? Quando chegou com 1 mês do segundo filho, eu disse, ou contrato uma babá, ou eu peço demissão do meu cargo de mãe. Do meu cargo de mãe, quem é que vem assumir? Foi quase isso, porque realmente eu achei que estava funcionando, estava fluindo, estava dando certo, mas fisicamente... É muito cansativo. Fisicamente, para mim, foi assim, eu esgotei todas as minhas energias, assim. Quando eu vi que eu não conseguia fazer uma unha. Fazer uma unha era o menor dos problemas. Comprar um pão. Eu disse, como é que eu vou comprar um pão pro jantar? Assim, não tinha como. Eu disse, Não, gente, a gente não consegue. Olha, como é que a gente dá banho em um tendo o outro? O não básico. Não era o meu caso, porque os meus têm distâncias grandes. É porque hoje o meu, se eu estiver sozinha em casa, Lourenço fica tomando banho, mas na hora que ele sai, ele quer que eu pegue ele no colo. Eu faço o quê com a outra? Ela fica assim, ó, esfregada no chão. Entendeu? Exato, não, e eu passei, a gente aproveitando, só um link com o pod passado, um dos fatores que me motivaram muito a um parto normal, era exatamente isso, eu dizia assim, como é que eu, operada, eu vou cuidar de um bebê, né, isso era a minha preocupação número 1. Igual a mim. Né, eu tinha muita essa angústia, assim, do tempo e etc, então só pra gente não abrir muito essa pauta, mas eu acho válido o comentário, isso era um pensamento que ficava na minha cabeça. E se vocês prestarem atenção, isso é um pensamento exclusivamente nosso, da mulher. Meu marido nunca pensou. Quantas vezes... A via de parto que e pode assim, a gente tá falando, o filho mais velho. Eu não tenho intimidade, assim, com vocês, mas o pouco que eu vejo, né, em rede social, tudo, eu sei que ele é um marido, apesar de trabalhar bastante, é um pai presente. Muito, é um pai que cuida, né? O meu também o meu, desde sempre, de todos os cuidados, de fralda, de banho, de tudo. O de Roberta, que eu acompanho de perto, a gente tá falando de 3 homens participativos, 3 homens que são pais. Certeza. Mas quantos maridos aqui, nós, se preocupou no banho que ia tomar, como é que ia ser? No cuidado, não se preocupa. Não é uma preocupação deles. Marcela. Porque simplesmente é natural que essa preocupação seja nossa. Isso. A gente foi socialmente programado para enfrentar esse tipo de situação e poder decidir sobre elas. Sabe em que momento, vou fazer só um resgate histórico, sabe em que momento, para mim, foi muito difícil quando eu casei? Essa organização da casa. Meu marido, ele cozinha, meu marido, ele cozinha, ele organiza a casa, ele super participativo, porque não era ajuda, a gente dividia as responsabilidades, então assim, desde a feira, ele ia à feira. Isso é uma nomenclatura que a gente tem que usar sempre. Participar, não é ajuda. Nós mulheres, 100% das vezes, quando formos falar das tarefas dos nossos maridos como pais e maridos, não vamos usar a palavra ajuda. Vamos falar participação. Eles não ajudam. Se ele mora na casa, ele divide tarefa. Isso. Se ele é pai, ele é 50% pai. Né? A parentalidade é feita por pai e mãe, 50% e 50% outro. Então, ele não ajuda, ele faz. Né? Ele então, participava ativamente e ele participou também no exercício da minha maternidade e na paternidade dele. Então, a gente trabalhou muito, mas a organização mental de tudo como orquestrar, como as coisas acontecem, sempre partiu de mim. Eu senti isso assim que casei, porque assim, ele olhava pra mim e fazia assim... Roberta, mesmo orquestrando, participando tudo, e a gente vai jantar o quê? Eu tava com a cabeça na reunião. Você sabia que existe um nome para isso? Existe um estudo, ele foi intensificado pós-pandemia, esse estudo, ele já existia antes, mas ele foi intensificado no pós-pandemia, que fala justamente dessa divisão injusta entre homens e mulheres nas tarefas domésticas, nas tarefas da família. O nome, eu não entendi por que esse nome, certo?
chama Economia do Cuidado. Não me pergunte por quê, certo? Olga alguma coisa, Olga Finker, o nome da pesquisadora, chama Economia do Cuidado. E chegou à conclusão que as mulheres passam 61 horas por semana pensando nas atividades da casa. Dedicando seu tempo, 61 horas semanais, dedicados às atividades da casa. E que atividades são essas? Vamos lá. O básico, o simples. Quem resolve o cardápio da casa de vocês? Meu marido. Palmas para Maurício. Palmas. Sou eu. São 2 Maurícios, né? Aqui, Isso, inclusive. verdade. O meu cozinho, o meu cozinheiro. Pelo amor de Deus, Pelo gente. menos isso, Pelo né? menos Pelo isso, Mas o né? cardápio semanal, normal da casa. Feijão, arroz, o feijão com arroz. Maurício, Ai. o sonho. Das crianças também. Não, eu. Das crianças, você. Ele até cozinha, mas eu resolvo. Você resolve. Lá em casa é assim também. A lista do supermercado, quem faz? Eu. Eu. Mando pra ele. Ele gosta até de fazer, mas quem faz, eu. Lá em casa eu organizo e faço. Tô achando que nossos Maurício tem muita coisa em comum. Eu faço, mas quem executa. Cartão de vacina. Se a gente ligar agora, amor, pega ali o cartão de vacina das crianças. O marido sabe onde tá, sem Não. dizer onde Não. tá, só Não. mandar pegar. Não, Não. A data da próxima vacina, Não. jamais. nome de todas as professoras. Nunca. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Eu não sabe, não. Ele sabe porque ele trabalha a empresa que ele trabalha é a empresa que as crianças estudam. Então talvez ele saiba. Tá. Calendário de vacina, marcar consulta. Jamais. 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 A escolha do pediatra das crianças. Jamais. Foram vocês que fizeram. Sim, com certeza. A organização da rotina, do dia. Como é que acordamos? Como é que vai ser o dia das crianças? Tem esporte, não tem esporte, tem natação, tem balé? Jamais. Organizar a mochilinha pra ir pra escola, jamais. Tipo assim, o que é que precisa ter hoje? Jamais. Verificar se tá precisando comprar fraldas, comprar pomada. Jamais. Vocês conseguem imaginar... Tamanho da fralda. Tamanho da fralda, não sabe. O meu também não. Vocês conseguem imaginar aqui 2 segundos de coisas que a gente falou. E a gente tá falando só das coisas com as crianças pequenas. A quantidade de coisa que a gente falou aqui, que é 100% nossa responsabilidade. Pra mim, Marcela, eu preciso confessar o meu cansaço sobre a organização disso. Assim, eu me sinto cansada quando eu tenho que organizar, por exemplo, que hoje é terça-feira, hoje ela teve natação, ela precisa dormir, eu mandei o cardápio. Essa organização da operação da casa, do que elas vão almoçar, porque o cardápio delas eu já deixei pronto, a forma como elas vão, o que é que elas vão jantar também, porque precisava descongelar, então precisava fazer essa organização. Eu me sinto muito cansada. E eu vou lhe confessar uma coisa, não é uma coisa, eu faço todos os dias, mas se eu disser assim, se eu pudesse não fazer, ou delegar isso para outra pessoa, eu delegaria. Não é uma coisa que eu faço com muito prazer. Eu tenho muita dificuldade, porque assim, é a sensação que eu tenho quando eu falho nisso, ou seja, quando uma coisa, eu tiro o CEP pela culatra, por exemplo, uma coisa que aconteceu no primeiro semestre, minha filha começou a receber tarefinha de casa. Então, ela chegava à noite e não queria fazer a tarefinha de casa porque estava cansada. De manhã, era muito corrida, então a tarefinha de casa começou a acontecer na hora do almoço. E aí, precisava levar uma foto impressa. Na hora do almoço, não dava tempo de imprimir mais a foto. Então, eu me sentia culpada por não conseguir fazer, mas a responsabilidade era minha. A responsabilidade era minha? Era minha mesmo? Não. Né? E aí, assim, o fato de algo dar errado, ou, por exemplo, não dar tempo de descongelar uma comida que eu gostaria para elas, eu me sinto, assim, e olha que eu não sou pessoa, já confessei aqui, eu não sou pessoa de gerir muitas culpas, mas essa culpa da falha na organização da rotina, isso me esgota muito, assim. Eu me sinto Tu extremamente também tem isso, cansada. Lorena, essa exigência consigo mesmo. O E tempo quando a coisa todo. não dá certo, essa culpa. Olha, quando Linha nasceu, que na primeira aulinha do Aquaplay, eu esqueci de levar a sunga de Lorenzo, e ele teve que tomar o banhozinho de mangueira de fraldinha, e eu vi a foto depois. Minha filha. Essa sou eu. Minha filha, Essa sou eu. Se acontece comigo, eu morro. Minha filha, eu chorei, mas eu chorava dizendo, eu não vou dar conta, eu não sei ser mãe de 2, não. Lina tinha um mês. Minha filha, esse ano, aí eu pensei, não, mas eu tô muito atarefada, tô numa rotina nova, é puerpério, dá pra entender. 1 ano se passou, a linha do Aquaplay foi semana passada. Tu levou, irmã? Tu levou a sunga do menino? Esqueci de novo. Mas dessa vez, me avisaram na porta da escola. Eu disse, pô, peraí, já, Vou eu vou ali pegar. pegar. Peraí que volta. Hoje ele tem. Eu passo exatamente por isso, assim, por maus bocados. E quer me fazer uma dor, que aí eu também volto também na mesma moeda.
quando o meu marido olha pra mim, e eu sei que é de uma forma, ele não faz pra me culpar ou pra me colocar numa posição, ele faz assim, e tu não trouxe a foto? Tu não trouxe? Aí eu olho pra ele assim, feito um leão. Como assim tu não trouxe? Tu não trouxe. Tu não trouxe? Como assim tu não trouxe? Ou tu não fez? Ou tu não pensou no cardápio? Como assim tu não... Quando essa pergunta se volta a mim, eu entro no modo de defesa muito, assim, instintiva a mim mesmo, protetiva a mim mesmo. Poxa, olha quantas coisas eu tenho que gerir, né? E aí eu me sinto extremamente sobrecarregada, multitarefada, porque todo mundo tem seus projetos, seu trabalho, suas coisas, e só recai sobre a gente novamente, né? Essa construção social, acho que é válido dizer, por quão valioso os nossos maridos, porque são, a gente escolheu para que eles fossem o pai das nossas crianças, e acaba que, mesmo assim, com todas as qualidades, a construção social volta a função Não é, da gente, mulher. Coisa de casa é muito ruim, gente. Organizar a casa, pra mim, ixi, Maurício me cobra muito isso. E assim, eu detesto. Cuidar de coisa de criança, eu gosto de rotina, de bolsinho, o que fazer, o que não fazer. Agora, coisa de casa. Tipo assim, a organização às geral da vezes, casa. até delegar coisas pra pessoa. Sim. Tipo assim, olha, hoje tu vai fazer assim, assim, assado, esse guarda-roupa ajeita assim, assim, assado, e ali tu tem que fazer. Eu detesto qualquer coisa de casa. Pra mim é muito desafiador também, eu preciso confessar, assim, não é uma coisa fácil. Eu acho uma coisa que eu sempre falo isso pra Marcela, assim, eu acho que a Marcela, ela administra essa rotina com muita facilidade na minha percepção. Não é facilidade, eu sempre Olha falo só, isso. é Não verdade. é facilidade. Olha eu te julgando aqui de novo. É uma habilidade que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Quantos anos de casada? 18. É por isso, então, Lorena, acho que a gente ainda tá... Eu tô engateando. Tu tá com engateando. quantos anos de casada? De casada, 5. Eu tô com 2, gente. Eu tenho um filho de 3 anos, tô casada há 2. Da casada, 2, ou O seja... meu são 18 anos. Então, assim, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, mas não é algo... É prazeroso? É prazeroso. Essa Eu tenho prazer porque eu gosto muito dessa rotina, justamente a rotina do bebê, da rotina das crianças, da rotina da casa, eu tenho muito prazer. Porém, me sobrecarrega, porque eu tenho um volume de trabalho fora de casa muito grande, que me ocupa muito tempo da minha vida, né? Então, assim, eu não chego em casa, a hora do almoço, vou almoçar aqui, que maravilha. Relaxar. Não, eu almoço com o celular do lado, respondendo o tempo inteiro. A cabeça, às vezes, eu paro, assim, eu tô almoçando, aí eu paro e fico assim. Aí minha filha do meio olha pra mim e fala, mas você tá pensando em quê? Como é que eu vou desenvolver tal coisa? Eu paro, assim, do nada. Então, assim, eu tenho uma sobrecarga de trabalho muito grande e a de casa também. E, além de tudo, minha casa é uma empresa, né? Somos 5 pessoas, mais 2 funcionárias e um cachorro. Então, assim... Certeza. É uma empresa. Gente, é uma empresa. É uma empresa, é uma pequena empresa dentro de casa. Então, não é fácil. E, muitas vezes, eu me sinto totalmente sobrecarregada. Eu até brinco com a minha funcionária, né? Todos os dias eu tô tomando café da manhã, ela faz, o que faremos pro almoço hoje? Digo, mulher, pelo amor de Deus, tu é tóxica, sai de perto de mim, você é tóxica. Não me faça essa pergunta, eu tô comendo ainda. Não, mas é porque precisa descongelar, não sei o quê, nanana. Aí eu tenho que fazer o cardápio. O da pequena, então, nem se fala que é 100% minha responsabilidade. Então, não é fácil. Não é não. Não é fácil. Não é fácil. Meu marido desenvolveu uma estratégia maravilhosa, Marcela. Ele olhou pra mim, minha funcionária olhou pra mim e fez assim, Dona Roberta, quer que a gente vai, quer que a senhora quer jantar hoje? Aí meu marido olhou pra ela e fez, Bel, o que é que tu vai jantar na tua casa? O que tu for fazer na tua casa, tu faz pra cá. Adorei! Eu achei maravilhoso. Bel, resolve. O que tu Adorei. jantar na tua casa, tu faz pra cá, igual. Não sei o que meu marido Eu faz. achei maravilhosa essa estratégia. Aí eu faço, pergunta pra Humberto. Qual vai ser o jantar? Pergunta pra Humberto. Humberto adora uma pastinha de atum. Que ele faz tanto com sanduíche, com macarrão, ele faz como com várias coisas diferentes. Ele faz aquela pastinha de atum. Aí eu olho pra cara dele e disse, só você come a pastinha de atum em casa. O restante da casa vai comer o quê? Não sei, decida. É sempre isso. Gente, olha, graças a Deus. Olha, cozinhar não foi pra mim, né? Não foi pra Tu não mim. gosta? Não é. Eu não gosto. Gosta da gastronomia. Não. Amiga, me diga uma coisa. Diante de tantas funções, você acha que eu, casada com um chefe, eu tinha que absorver isso pra mim? Não. Quando Você está ele certíssima. adora dizer assim, vem cá que eu tô cozinhando, vem cá pra gente seguir. Eu vou, não. Eu abro o amiga. vinho, se quiser. Eu abro o vinho, eu fico... vinho. Você quer que eu lhe filme? Você quer o quê? Você quer que... Eu fico aqui do seu lado, eu fico. Agora, eu ia aprender, me nego, meu querido, me nego.
E ele é muito de casa. Meu marido adora coisa de casa, coisa arrumada. Ele adora, eu adoro. E me cobra e quer que eu goste, e eu não gosto. E eu digo, amigo, olha, vamos dividir aqui, porque eu não faço as coisas das crianças. Eu acordo, eu organizo, eu acordo cedo, eu não durmo à noite, mas vamos organizar aqui, né? Divisão. Divisão, é justo. Total. Eu sinto muita saudade de não fazer nada. De não fazer nada. E dentro de casa. Vários nadas. Não, e dentro de casa, porque a casa da gente, a casa, depois que a gente tem filho, ela deixa de ser aquele refúgio, não é verdade? Isso. Quando a gente chega em casa, não é mais se trancar. Pra mim, não é opção chegar em casa, Se trancar a trancar, porta e isso. ficar vendo Netflix. Isso. Não. Eu sinto saudade de fazer isso, Lorena. Muita saudade mesmo. De fazer os vários nadas. Ou de acordar, por exemplo, no domingo. Até acontece, certo? As meninas dormiram na casa da avó. A gente tá em casa, mas assim, a gente organiza a pia. Não tô fazendo nada, né? Tô lá, deitada e etc, descansando naquele domingo de manhã. Mas eu vou deixar a casa bagunçada? Né? Então, eu sinto saudade desse movimento de não fazer nada e descansar a mente. Porque, ao mesmo tempo, por exemplo, no domingo, é quando eu organizo minha agenda semanal. Então, eu sei, por exemplo, minha lista de paciente, o que é que eu preciso organizar, o material que eu preciso levar para a clínica, eu preciso separar, o que é que eu vou atender na escola. Então, no domingo, eu já estou preparando, a cabeça já está funcionando para segunda-feira. Né? Se eu vou para academia, se eu não vou, se as meninas têm médico, se não tem. Então, qual retorno, enfim. Toda a agenda é organizada no domingo. Mas eu sinto saudade daquela cabeça vazia. Vocês costumam viajar sozinhas, sem os filhos? Vocês já fizeram alguma viagem sem filhos? Fiz a trabalho. E assim, quando fala assim, viagem, passar um dia em Pipa, não conta, tá, gente? Eu tô falando uma viagem, sei lá, 3 dias, pelo menos. Querida, eu viagem. fiz uma de 19. Conseguiu fazer. 19 agora. E aí? Porque ou eu faria, ou eu me separava. E aí, Ou me meu conta. marido ia me deixar. Sim. Entendeu? Tipo assim, foi muito difícil pra mim. Porque Mas foi de passeio, não foi trabalho, foi passeio. passeio. Assim, eu me trancava no banheiro pra chorar. Me trancava no banheiro pra chorar. Foi Foram a primeira 19 vez dias. longe? Tantos dias? De Lourenço, quando Lourenço tinha uns 10 meses, a gente fez uma viagem de 10 dias. Sei. Aí, nunca mais. Um ano se passou, quase 2 anos, sei lá. E aí veio Lina. Lina, com 10 meses, surgiu um casamento pra gente apadrinhar fora daqui. E aí disse, vamos, a gente vai. Querida, ou eu ia ou ele me deixava. Eu ia falar isso. A pressão veio de quem? Do a gente vai. Ele comprou as passagens e as datas sem me dizer. Eu descobri, assim, coisa de 15 dias antes, a quantidade de dias exata que eu ia passar. Porque primeiro eram 12. Mas eu acho que depois eu acho que são 15 dias. Foram 19, eu descobri 15 dias antes, que eram 19 dias. E A quando- saudade... Desculpa, fala. E quando tu pensou nessa operação, certo? Inclusive, ontem no TikTok viralizou o vídeo de uma menina que fez um manual. Ela foi viajar com o marido e ela fez um manual escrito, várias folhas de como cuidar dos filhos dela. Né? E eu achei bem interessante, porque eu fiquei avaliando, né, o vídeo dela, assistindo e tal. Mas me conta como é que tu organizou essa operação de 19 dias sem a tua presença, porque Quantas pessoas me substituem, né? Exato. A pessoa fica assim, Boa besta, de pergunta. quantas Quantas pessoas... pra substituir uma mãe? pessoa, uma mãe, Boa. quantas pessoas? Foram 3. Boa. Eu nem tenho essa quantidade de funcionários na minha casa. Eu fui atrás de mais 2 pessoas. Foram a minha pessoa de casa, contratei outra pessoa e a minha mãe. Foram 3 pessoas para me substituir, entendeu? Para fazer o que eu fazia. Pra poder fazer a dança da tua casa no movimento e no tempo que você Certeza. planeja. Preste atenção, 3 pessoas para substituir uma. Imagina numa empresa, um cargo de direção. Você vai... Todo mundo sai de férias, certo? Então, imagina que numa empresa, a diretora precisa sair de férias, você tem que ter 3 pessoas para substituir. E ainda é um trabalho invisível e não remunerado. E desvalorizado. E desvalorizado, exatamente. É muito louca essa... A minha mãe, antes dessa viagem, ela dizia assim, "Olha, vai se ajeitar, menina. Tu vai acordar e vai passar o dia sem tomar um banho. Tu não vai botar uma roupa, não, Lorena. Vai passar uma maquiagem. Não, Lorena, tá muito feio. Teu marido em casa. Mulher, não faz isso, não." Depois que eu voltei de viagem, ela fez, filha, agora eu entendo, viu? Que eu tomava banho aqui. Eu só conseguia tomar banho 9 da noite. A minha decisão de contratar uma babá veio no momento de falta de banho. Na maternidade, de falta de banho.
Porque a gente começa a organizar a logística. Eu lembro que eu estava recém-parida e eu comecei a organizar. Organizei o banho do bebê, que é sempre cedinho, organizei o banho do bebê, organizei a mais velha, e começou a hora da mamada, e começou a hora de organizar a mais velha pra escola, e o dia foi passando, e meu pijama foi ficando manchado de leite, e eu comecei a feder de leite. A peixe, né? A peixe. Feder de leite, e eu comecei a prender o cabelo, aí prendi o cabelo, depois o cabelo já tinha feito um nó, já não era mais um cabelo, aquilo dali, e aí eu comecei a dizer assim, caramba, já são quase 4 da tarde, e eu não consegui me organizar. E aí, nesse dia em diante, inclusive, eu comecei a me colocar como prioridade, porque assim, o que é que acontece? A gente fica tão sobrecarregada, executando tantas tarefas, que o autocuidado, ele é uma coisa que realmente a gente deixa de lado. Quando eu perguntei sobre a viagem, né, que aí emendou justamente na história do autocuidado, era justamente onde eu queria entrar, porque, por exemplo, para mim, viajar é uma forma de autocuidado. Por quê? É uma das coisas que eu mais amo na vida, amo viajar. Não é fácil porque a gente tem a logística inteira, tem a saudade que a gente sente, a culpa, muita coisa ali. Quando a gente se torna mãe, viajar não é só uma questão financeira, né? Porque pelo menos quando eu era solteira eu não viajava porque eu não tinha dinheiro. Agora a gente tem eu tenho dinheiro, mas eu não tenho como viajar porque é uma logística tão grande, são tantos sentimentos, tantas coisas, e a gente precisa disso. Agora na minha terceira gestação, na minha terceira filha, eu dizia... A gente ficou grávida junto, né? Eu e Roberto, são 3 meses de diferença. E eu dizia muito pra Roberto, eu não vou ser a mãe esculhambada. Aí ela, tu tá dizendo isso, tu já esqueceu, faz muito tempo, que é muito grande, né? A diferença dos meus, o meu mais velho vai fazer 18 anos agora, a do meu tem 14. Aí sim, minha filha, coragem. E a mais nova... eu chamo de coragem. Tem coragem de mamar em onça, essa moça. Pronto. Aí eu dizia, não vou, eu vou me priorizar. Então, o que é que eu fazia? Para mim, me arrumar é uma coisa importante. É um valor extremamente importante. É um momento, óbvio que não dava tempo de fazer grandes maquiagens e etc. Mas era importante para mim aquele momento, para quando durante o dia eu passasse, olhasse no espelho, eu não visse aquela coisa horrorosa ali, exato, né? A sala é toda de espelho, assim, eu não vou aguentar me passar e me ver daquele jeito. Então, todos os dias de manhã, eu acordava, eu tomava um banho. Eu fazia inclusive, meu cabelo vivia mais limpo do que hoje em dia. Não, certeza. Meu cabelo é prioridade. Eu só consigo ser boa mãe se meu cabelo estiver lavado. Eu só consigo ser boa mãe. Então, eu fazia maquiagem, eu botava roupa, eu não ficava de pijama. Comprei vários pijamas, passei pra Roberta pra maternidade sem nem usar os pijamas. Eu botava roupa todos os dias. Eu disse, eu vou enfrentar o dia bonitinha. Eu não vou ficar... Por quê? Frescura, não sei o quê. Não era, porque era aquele momentinho, meus 15 minutos, 20 minutos que eu levava ali, cuidando de mim, era o meu momento de desopilar. Então, um banho, gente, tem coisa mais gostosa que tomar um banho. Não. Banho, de verdade, aquele banho que você deixa a água escorrer, que você passa seus cremes, suas coisas. Então, são momentos de autocuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente só vive na função. Isso. A função, ela não acaba nunca. Nunca. É eterna. E eu te digo, quando crescer, melhor. Não melhora? Não vai melhorar, porque é igual o jogo do Mario, certo? Lembra o joguinho do Mario? Vai passar na fase, vai piorando. Você passa naquela fase, finalmente passei, vem uma pior. Não pode ser. Eu precisei desenvolver essa estratégia no puerpério, eu desenvolvi exatamente isso. Porque eu comecei a ver que não dava tempo, priorizar só eles. Para mim foi muito difícil ficar 100% atenta às demandas deles e esquecer da minha própria demanda. Então, quando eu entendi que o banho de 5h30 da manhã era o meu e não era o de Mariana na época, e depois, primeiro era o meu, depois era o de Mariana, depois vinha o de Manu, ou de Manu, de Mari, enfim. Mas eu demorei a entender esse movimento, assim, a importância desse movimento para mim, o que isso representava sobre mim. Né, sobre o meu poder de organizar também, certo? Porque também, facilmente, apesar do meu marido ser maravilhoso, ele nunca olhou pra mim e fez assim, vai lá tomar um banho relaxada. O meu também não dizia mas assim, era assim. Mas às vezes tu sente... Eu vou tomar banho agora. Até eu ficar pronta, Helena, é sua responsabilidade. Ponto. Marcela, tu às vezes sente falta das pessoas serem empáticas à tua condição de multitarefas? E eu vou especificar. Às vezes eu sinto falta, não. Eu sinto falta 100% do meu tempo. Mas uma coisa que meu marido me ensinou, embora assim, eu sou uma pessoa psicoeducada, ele não, mas ele que me ensinou isso. Psicoeducada é pra quem faz terapia, tá, gente? 35 anos de terapia.
uma pessoa psicoeducada, mas não tinha percebido isso. Ele chegou, dialogou, ele fez, Marcela, eu não consigo entender as coisas. Então, para você, é óbvio que você precisa de um tempo para tomar banho. Eu deveria entender e oferecer, mas eu não vou conseguir. Você precisa me dizer. Você precisa chegar e falar, preciso disso, preciso daquilo. Foi muito importante, mudou inclusive meu casamento isso, porque a partir do momento que eu entendi que ele não vai adivinhar, Isso. inclusive eu adoraria que ele adivinhasse, ele seria um homem perfeito se ele adivinhasse, certo? Mas ele chegou pra mim e disse, eu não consigo entender sua necessidade só de você... E, às vezes eu crio um pouco de expectativa que o meu marido compreenda, por exemplo, a necessidade, o que é que eu preciso, o que é que eu gostaria, como é que ele fizesse. Eu sinto um pouco de falta dessa empatia para com o outro, assim, tipo, sei lá, eu posso estar na casa da minha mãe com todo um amparo de funcionários e etc, e da própria avó, mas tem algumas perguntas que se voltam a mim, que eu digo assim, cara, ele podia ter resolvido, ele podia ter feito. Tipo assim, eu tô aqui descansando, ou eu tô sem fazer nada, vai lá e resolve. Eu sinto um pouco de falta dessa troca, mas aí a gente abre uma pauta importante para comunicação. Eu acho que mudou muito o meu relacionamento. Eu tenho 13, quase 14 anos de relacionamento, e eu acho que a grande girada de chave foi quando eu comecei a mudar a forma como eu me comunicava com o meu marido. Em que sentido? Apresentando as minhas necessidades e voltando só para a construção social da coisa, certo? Tem coisas que eles não estão acostumados ou não foram ensinados a fazer. E então, a gente precisa sinalizar, a gente precisa formar. Eu sempre digo assim, a gente precisa formar. Você falou de terapia, eu lembro que um período da minha vida que eu fiz terapia e que eu saí da terapia e tudo que eu trabalhava na terapia que estava relacionado a namoro e relacionamento, eu sentava e dizia assim, eu discuti isso com o meu psicólogo. e ele disse. Ele falou, ele disse, ele falou isso. E assim, foi muito bom pra nossa construção. Então assim, hoje meu relacionamento, ele se transformou 100% quando eu comecei a falar sobre as minhas necessidades. E sejam minhas necessidades emocionais. Então assim, lá em casa não tem nada que não seja discutido. Roberta, você problematiza tudo. Algumas coisas... Talvez. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é o escolha suas batalhas. Então, eu escolho que batalha enfrentar. Isso está relacionado, sim, à minha sobrecarga, às minhas multitarefas. O que eu gostaria, as minhas expectativas. Tem coisa que ele diz claramente pra mim. Roberta, eu não vou conseguir atender a tua expectativa. E aí eu vou... Às vezes eu me estribucho no chão. Às vezes eu aceito. E às vezes vamos construir um caminho novo para isso. E vai acontecer. Acho que a comunicação, a maturidade da comunicação, acho que ela facilita muito. E acho que a gente tem um papel importante quando a gente pensa nessa multitarefa, para ela não se tornar sobrecarga. Eu acho que a gente precisa refinar a comunicação com os nossos parceiros, seja a pessoa que é casada, ou seja a gente que exerce a maternidade, né? Certeza. Assim, nesse sentido, eu acho até que eu preciso dar uma grande virada de chave na minha vida. Porque você acredita que delegar, pedir, é um trabalho pra mim? É assim, eu ter que pedir por uma coisa, o tanto que eu me sinto culpada, não deveria ser, mas pedir. Por que precisar culpada? de ajuda. Porque você acha que deveria dar conta? Gostaria de dar conta. Eu chego a... Tipo assim, normalmente eu faço isso, a engolir sentimentos e cansaços. Tipo assim, eu não vou reclamar que eu tô cansada. Eu não vou reclamar que eu tô com sono. Eu não vou falar aqui que eu acordei 15 vezes na noite. Tu acha que ele tem a obrigação em saber? Pois é. Ele até sabe, né? Mas vai fazer o quê? Acordar, é o tipo da coisa. Talvez. Acordar. Mas você já parou pra pensar... Acordar 7 vezes e tu acordar 7 vezes? Mas vocês já pararam pra pensar que quando você decide também, existe o lance, que eu decidi viver a maternidade. Maurício trabalha, ele tá o dia trabalhando. A gente discutiu muito sobre isso. Ele trabalha à noite, ele chega de madrugada. Entendi, perfeito. Aí no outro dia, ele vai precisar acordar de novo. Ele trabalha com criatividade o tempo todo. Aí você se sente culpada de dizer, poxa, eu já tô em casa. Eu não tô trabalhando. Entendeu? Aí existe o lance de você... essa é a minha função, sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que acordar a noite inteira e 5 horas da manhã sou eu que tenho que estar disponível. Lorena, em que momento tu cuida de tu? Quando eu vou no salão. Isso aí, minha filha, como eu lhe disse, eu só sou boa mãe de cabelo lavado. Mas a minha terapeuta disse, olha, Lorena, é o seguinte, você só tá na sua semana, as únicas coisas que você faz por você é lavar o cabelo e vir na terapia. Vamos acrescentar mais coisas. Sim, isso. A gente precisa acrescentar mais coisas. Meu psicólogo dizia isso também, exatamente. Vamos botar chazinho da tarde com as amigas, vinhozinho no almoço,
Você precisa. Você precisa. Você insira mais coisas pra cuidar de você, porque o tempo todo você está cuidando de você, de Maurício e das crianças. Eu vou dar uma palestra dia 2, que eu vou falar exatamente, eu vou abrir minha palestra dizendo o seguinte, Lorena. Por que a gente coloca a máscara quando a gente tá andando de avião e que a aeromoça vai lá e diz assim, vamos colocar a máscara primeiro em você, depois coloca a máscara na pessoa que está ao lado, ou no seu filho, no menor, né? Então, minha palestra eu vou abrir com esse vídeo da aeromoça lá, dando as orientações da máscara. Então, é exatamente porque a gente precisa primeiro cuidar da gente. Se priorizar, para a gente poder fazer a orquestra funcionar. Porque a orquestra não vai funcionar se o maestro não estiver lá bem. Né? Certeza. E eu vi isso da minha viagem, viu? Porque Pronto, eu vamos voltar na viagem. 19 dias. 19 Você entrava no banheiro, chorava, morria de saudade. Normal, gente. Uma mãe que vai ficar 19 dias longe do filho, não sentir nem um minuto de saudade, pelo amor de Deus. Mas exato. também Mas o quanto foi importante para Lorena mulher demais. aquilo ali, esse refresco, essa... Eu voltei uma mãe melhor. Pronto. Eu voltei uma mãe melhor. Uma mãe melhor. E eu vi só na viagem, quando eu voltei, que eu disse, rapaz, há quanto tempo eu não brincava com tanta paciência? Isso. Há quanto tempo que eu não me dedicava É o a dizer oxigênio. assim, vou sentar aqui e vou brincar com esses meninos assim, ó, 3 horas. Fazia muito tempo que eu não fazia, porque o dia Tava vai no passando. automático, né? E você vai automático. no automático, exatamente. Faz isso, senta. Ah, Lourenço, pega um brinquedo, brinca. Não, brinca aí, vai, lá. Vai ali, você vai fazendo as coisas no automático. Isso. E às vezes é tão engraçado que aí você tem que parar pra pensar, né? Tipo, poxa, ela tá ali o dia todo. Que mãezona. O dia inteiro. Ela acorda de madrugada, ela acorda 5 horas da manhã. Que mãezona. É a romantização. Mas aí você para e pensa, sabe o quê? Depois, às vezes, tem tantas mães que trabalham o dia todo e que tem um tempo, às vezes, de qualidade maior. Melhor, porque tem mais a oferecer do que a pessoa que tá em casa o dia todo, cansada, que não dormiu, que tá ali, mas que tá esgotada, que tá... Isso gera mais culpa, mais... Certeza, o tempo todo. Porque assim, meu Deus, eu deveria estar dando o meu melhor. Eu deveria estar aqui com gosto de gás pra brincar aqui 3 horas com esses meninos. Sabe? E às vezes você se culpa porque você simplesmente não consegue. Entendeu? Gente, falar em brincar. Eu sou a pior mãe do mundo pra brincar. Eu sou péssima. Inclusive, pra mim, pode me deixar acordada amanhã, a noite inteira. Eu acordo cedo, eu dou banho, eu troco... Olha, agora sentar e brincar, eu adoro. Pode me chamar a Lorenzo, Lina, Helena. Pode me chamar. Tia Bebeto adora brincar. De verdade. Final de semana, de verdade. eu meio adoentada. Horas e horas. Não, uma hora a não, gente brinca. Uma hora e meia. 3 horas brincando. Eu Minha gosto de amiga, brincar. pra mim, a dificuldade da maternidade é o sentar e brincar. Eu também. Mamãe, bora brincar? Aí eu, bora. Faz de conta que mamãe é a paciente, você é a médica. Eu tô aqui no... Eu adoro. Aí deitei no sofá, Brincadeira fiz, pronto, mamãe tá aqui, pode E aqui vir, o viu, sangue? médica? Pode entubar a mamãe. Ela, não era brincadeira aquela Mas que... a melhor brincadeira que... Foi Maurício, viu? Descobriu uma brincadeira, sabe qual? Vamos brincar de cinema? Brincar de cinema. Brincar de cinema é maravilhoso, entendeu? Ligou a televisão. Ligou a televisão, Faz uma pipoquinha. Faz uma pipoquinha. Pronto. Filho, a gente tá no cinema, é assim que funciona. Mas esse gás é muito legal, assim, a gente ter esse gás. Eu, de vez em quando, eu e meu marido, assim, Marcela falou, a viagem de um dia não vale. Eu e meu marido, a gente desenvolveu uma estratégia quando a gente entra em ciclos muito de estresse, de trabalho, de rotina, de filhos, que a gente se obriga a sair um dia. A gente vai em Pipa, a gente curte uma praia, a gente frequenta um bom restaurante, dorme, no outro dia a gente volta com esse gás. Escuta uma música adulta, né? Deixa eu só uma música de adulto. defender, não vale, não é por isso não, porque isso aí é... É Meu muito Deus. fácil de organizar. Muito. Pense um dia de logística e pense em 19. Exato, foi por isso, entendeu? Ah, tá, desculpa. Porque na hora que você vai organizar uma viagem longa, existe toda uma... Desde a mala, as tuas crianças ficaram na tua casa. Não, levei pra Bananeiras, porque também Pronto. os bichinhos, entendeu? Pronto. Aí Aí foram aluguei casa em Bananeiras pra Foram deixar pra, eles... pronto, alugou uma casa, foram pra Bananeiras, você fez uma mala, com certeza, que dava uns 3 Gigante, carros. Uma feira, Uma Pronto, feira. era disso aí que eu tava falando. Então, assim, pra gente poder se divertir, se priorizar, ter o oxigênio na nossa cabeça, olha o que tem por trás. E isso é a gente que organiza. E deixa eu lhe dizer, eu sou a mãe, certo? Eu sou a mãezona, que tô todos os dias, que abriu mão de carreira, lá. Eu sou essa mãezona. Eu saí 19 dias, você acha que as pessoas não me olharam? Tu vai sair 19 dias. Tu vai deixar teu menino.
Como é que Quantas foi? pessoas perguntaram? Eles nunca ficaram com quem? E ficaram com quem? Como assim você E tu tem coragem? E como é que tu coragem. lida com isso, No Lorena? Instagram me perguntavam, vem cá, essa viagem não termina? Ei, Meu eu tô Deus do sentindo falta dos meninos. Então, tipo, como é que eu lidei? Chorando. Eu chorava. Me Tu sentia conseguia se posicionar? consigo me posicionar, mas é tudo mentira. Entendeu? Porque no Entendi. fundo, por mais que eu diga, não, mas eu precisava disso. Mas não, mas eu precisava de um momento com meu marido. Mas no fundo, meu Deus, eu fiz isso, meu Deus. 19 dias sem meus filhos, deixei meus filhos 19 dias, entendeu? No fundo, ainda existe a culpa. Entendi. Ainda existe a culpa. Por isso que eu tô lhe dizendo, eu me trancava, porque naquele momento, a minha psicóloga disse, ó, se você sentir vontade de chorar, você se tranca no banheiro e não deixa o Maurício ver. Ele não pode ver isso. Aí eu me trancava, chorava. Eu passei Dia das Mães longe. Pronto, pra completar, no 18º dia de viagem, Era o dia das era mães. o Dia das Mães. Eu ia chegar no outro dia. Eu cheguei no outro dia. Eu disse, Maurício, tu não preparou nem terreno pra eu estar aqui pelo menos no Dia das Mães, amigo. Tu não me ajudasse nem nesse sentido. Pra eu chegar em casa Embora e a estar com gente saiba eles. que as crianças não têm nem ideia que é o Tem dia nem das ideia, mães, não tem né? nem ideia, É. não tem nem ideia. Verdade, verdadeiro. Mas existe a culpa. 5 vezes mais é o número que as mulheres adoecem por conta dessa sobrecarga que é colocada em cima delas, certo? Então, a proporção é 5-1. Primeiro lugar, depressão. Segundo lugar, ansiedade. Terceiro lugar, exaustão. Então, é assustador esse número. A gente precisa criar mecanismos para se cuidar. E a gente, você como comunicadora digital, a gente aqui como... não deixa de ser comunicadora Sim. também, né? Tentando levar conhecimento, tentando compartilhar nossas experiências, compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprende. É nossa obrigação como mulher disseminar isso aí, para as mulheres terem qualidades de vida melhores, porque não é justo que a gente tenha que chegar ao adoecimento. Para que as pessoas percebam as nossas necessidades. A gente se submete e outra coisa. Essa história do romantizar do outro, o papel, o que é função de mulher. Eu acho que a gente, como comunicadora, sim, a gente precisa trabalhar no movimento de desconstruir isso. A gente precisa instituir limites por a gente, porque quando a gente vai fazendo uma construção do que é normal, normalizar coisas. É normal uma mãe tirar férias, uma mãe que vamos colocar um só E é outra. mãe, ela precisa de férias, ela precisa, você falou Eu ia sobre enumerar mais coisas aqui, certo? Porque férias não é uma coisa que a gente consegue tirar todos férias, os dias. descanso, autocuidado, Autocuidado, um hobby, se priorizar, tomar um vinho com as amigas, isso precisa estar na tua rotina para tu ser resiliente. Entende? Certeza. Aqui, dentro de duas pessoas que trabalham, a gente precisa ter a pausa na nossa semana. E quando eu casei, antes de casar, meu marido, toda quarta-feira, ele sai com os amigos. Ele sai com os amigos dele. Sai com o meu Sai marido. com o seu marido, exatamente. E eu acho incrível. Faça chuva, faça sol. Não importa, ele vai com os amigos Eu acho dele. o máximo também. Eu acho o máximo isso. Eu lembro quando Eu nunca consegui instituir assim, tipo, um dia da nem semana. nem no mês. A gente faz assim. Mas você sabe que é porque você não junta mulheres pra isso? Exato. É verdade. Você não consegue. A gente pode se juntar, então? Exatamente. Já que a gente... Vamos se juntar? Vamos se juntar. Vamos se Bora. juntar. Certo. Já que a quarta é a deles, a terça, A hoje... terça- Não é, e eu não junto. É exatamente isso. Não é porque, eu não faço, porque eu sou. Não, se eu conseguir me organizar, eu vou. Agora, cadê? Você não consegue. Você não ter consegue, cara. essa Acompanhe mesma essa mesa. Isso. Porque os homens são assim. É o meu momento. E pronto. tchau. A gente precisava disso. Isso. A mulher, ela não consegue. Mas, inclusive, você acabou de dizer, se eu conseguir me organizar, se eu conseguir... Amiga, Só que você não se coloca como prioridade, Isso. né? Porque Você- o que é que acontece? Aí eu vou lhe perguntar. A operação de casa, para que ele consiga sair, quem é que Fica faz? comigo. Fica comigo. Eu preciso organizar o jantar das crianças. Eu preciso organizar. Então, assim, a nossa operação para sair e para se priorizar é muito mais complexa, Só que naturalmente complexa. a gente não pode se conformar nessa Verdade. situação, certo? Hoje, nossa geração de mulheres já tem muito mais consciência do que, por exemplo, nossas mães, do que uma geração atrás. A nossa geração tem essa responsabilidade de começar a mudar o mundo. Eu tenho 2 filhas mulheres, você tem uma filha mulher, você tem 2 filhas mulheres. É esse o mundo que a gente quer deixar? É esse o peso que a gente quer deixar
para Mariana, para Mari, para Alina, não é o peso que a gente quer deixar para as nossas. Com certeza não. E a gente tem que lembrar que a gente é exemplo para elas. Com certeza. Inclusive, um texto eu escrevi no Instagram sobre isso. Como para mim foi difícil e diferente ser mãe de mulher, mãe de menina. Já começou que foi quando eu decidi o meu parto normal, né? Então eu já mostrei para minha filha que a mulher ela consegue o que ela quiser, entendeu? E depois disso, é o tempo todo eu querendo ser exemplo de mulher para a minha filha. Foi uma virada de chave tão grande, inclusive no meu relacionamento, nos meus relacionamentos interpessoais. O que eu queria passar para minha filha? Porque se você parar para pensar, é o seguinte, mãe, mulher, se a gente tem que acordar com paciência depois de uma noite exaustiva, a gente tem que acordar com paciência, porque hoje em dia é o quê? Educação respeitosa, né, querida? Então, assim, exatamente. Com paciência, falando baixo e tendo paciência para as birras que a gente vai encontrar ao longo do dia. No meio do dia. Depois a gente tem que se cuidar, porque o marido vai acordar, a gente tem que estar o quê? Bonita. E a gente tem que ir pra o quê? Pra academia, minha filha, pra ficar magra, porque afinal de contas a gente vai ficar gorda por nossos maridos. E depois disso o quê? Né? Tem que organizar a casa, né? Tem que organizar a casa, tem que deixar a comida pronta, tem que ser boa dona de casa. Querida, você não cozinha? Você não cozinha? Não tô acreditando. Como assim? Como assim você não cozinha? Meu Deus, que péssima. Você não cozinha, você não é boa dona de casa. É uma cobrança o tempo todo em cima da gente mulher. Sobre o que a gente tem que ser, né? E esses modelos, eles são modelos, parece assim, a gente passa geração, e uma parcela importante continua reproduzindo as mesmas coisas. A sociedade... Sobre o que tem que ser. Gente, a sociedade evolui para tantas coisas. Exato, pronto. A sociedade evolui. E a gente tem que continua cuidando dos nossos corpos, das nossas mentes, da nossa... de quem a gente é, do que a mulher é. A gente tem que cortar esse ciclo. A gente não pode deixar esse mundo para as nossas filhas. A gente tem que ser exemplo para elas. E não adianta falar, tá? Não adianta dizer, filha, faz isso, filha, não seja isso, se a gente não for assim. Certeza. E a gente só vai ser assim se a gente se priorizar, se a gente se colocar. Não vamos deixar se adoecer. Não vamos deixar a gente se adoecer para poder tomar uma atitude. Isso é sobrecarga também, sabe, Marcela? Sobre as coisas que a gente tem que ser. E Total, é muito pesado. total. Você falou sobre a cultura do corpo, a cultura do exercício da maternidade. Os padrões são muito altos. A gente tem que ser assim, né? Às vezes a gente não tá com vontade, mas a gente tem que estar magra, a gente tem que caber na roupa, porque senão não vai, a gente tem que fazer isso. Eu sempre falo a história do tem que ser assim. Isso pra mim é muito, sempre foi muito complexo ser assim, muito pesado. E administrar essas regras. Essas regras são regras sociais, são o quê? Essas construções essas construções sociais, pra mim, isso é muito difícil. Assim, eu julgo isso como muito pesado. E tem horas que você não quer ser. Você não tem que ser magra. Você não tem que ser bonita. Eu vi um podcast com Bruna Marquezine que ela dizia assim, eu quero exercer o meu direito de ser feia. Eu vi também. Eu amo exercer o meu direito de ser feia. Tiraram isso da gente. Tiraram completamente. O exercício de ser feia, de ser incompetente. Eu quero exercer o meu direito de não ser nada. Não, esse direito da gente ser feia, da gente usar pijama em casa. Tiraram. A gente tem que ficar bonita em casa, a gente tem que ficar maquiada, gente. Sério, tiraram o direito da gente usar pijama. Porque senão o nosso marido vai fazer o quê? Vai deixar a gente. Vai olhar pra fora. Vai olhar pra fora. Porque afinal de contas, a gente tem que ser bonito dentro de casa, não é mesmo? Porque quem importa pra gente é o marido, né? Isso. É tudo isso que constrói em cima da gente. Exato. E cabe a gente quebrar esse ciclo. E é difícil, eu não tô dizendo que eu não sou essa pessoa em algum momento, entendeu? Somos todas, inclusive, um pouquinho de cada coisa essas construções sociais estão na gente, entendeu? Essa culpa de tudo e tá a gente em cima da carrega gente. isso muitas vezes sem nenhuma consciência. Certeza. A gente reproduz, a gente carrega sem nenhuma consciência, mas a gente precisa ter consciência para poder quebrar esses ciclos, para a gente poder respirar, para colocar a máscara de oxigênio. Então, aqui no grande resumo, eu acho que é se priorizar, se colocar como uma parte importante. Eu amo ser mãe. Ser mãe é assim, mas eu não sou só mãe. Ser mãe faz parte de mim. Eu não sou só mãe, ser mãe faz parte de mim. Eu amo essa tua frase.
Então, do mesmo jeito que eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar de mim. Eu só vou ser boa mãe, eu só vou ser uma boa esposa, eu só vou ser... Inclusive, vou ter essa frase, ser uma boa esposa, mas enfim. Faz parte também, Faz da construção parte social. também, só vou ser Da tua uma boa multitarefa. profissional se eu cuidar de mim, se eu me priorizar, se eu tiver o mesmo cuidado com o meu trabalho, com o meu casamento, com os meus filhos que eu tenho comigo. Né? E cada um de nós vai encontrar a forma... Você indo no salão também amo. É aquele momentinho que eu fico pensando em nada. Pra fazer a unha, eu penso em nada. Porque eu tô fazendo cabelo, não. Eu adoro abrir o aplicativo da Zara. Ver Amo. roupas. Carrinhos. Carrinhos. Entendeu? Eu ressignifiquei mamadas, gente. Depois do e-commerce, eu ressignifiquei perigoso mamadas. também, É tá? Porque a perigosíssimo. quantidade de compras que eu fiz enquanto amamentava... É perigosíssimo. O e-commerce, minha filha, você não sabe. Eu ressignifiquei mamadas na minha vida. A madrugada inteira lá olhando Olhando. todos os lançamentos. Todos os Todos os lançamentos. lançamentos. Essa história de você se priorizar. Uma das coisas da minha palestra que eu vou dar, a minha pergunta, vou abrir depois da máscara de oxigênio, vai ser: quais são as suas prioridades? Todo mundo prioriza. Minha prioridade é meu trabalho, meu filho, minha casa, minha família. E você? Exatamente. Aí vai ser o Onde meu tá insight. você? Olha aí, o pessoal dando spoiler, mas o insight é: e aí? Cadê a tua prioridade? Porque a primeira prioridade devia ser eu. Aí você começa. Filho, marido, dadana. Porque se o maestro não tá legal, nada ao teu redor vai estar legal. Certeza. E essa dança, ela precisa fluir, ela precisa acontecer. E se ela não acontece, a gente vai ter que lidar com todos os problemas que estão ao As nosso redor. consequências. Todas dos as consequências. problemas. E são consequências duras pra gente, em primeiro lugar, porque a gente lida com elas de uma forma dolorida, pesada, dolorida, não é fácil. E, obviamente, para tudo o impacto do que tá ao redor. Então, E aí? meninas, nosso papo foi sensacional. A gente ficava aqui mais quanto tempo falando? Gente, conversinha de mulher sobre isso. Só falta a isso. gente, graças a Deus não aconteceu, mas só falta a gente falar mal de marido, gente. Ah, Porque toda roda feminina tem que ter isso. Vai ter um A momento gente de fala falar mal de do marido. filho, de babá e de marido, minha filha. Entendeu? verdade. A gente poderia abrir um tema, falar mal de maridos. Falar mal de maridos. Tá, a gente ia se divertir muito, ia ser muito bom. muito bom. Esse tema é muito bom. Sugiro que esse tema falar mal dos maridos, a gente vai lá no Forneria, pede o vinhozinho da gente. Eu acho. Sem câmeras, por favor. Sem câmeras, por favor. exatamente. Eu acho que dá muita audiência. Glauber, eu acho que dá audiência falar mal de maridos. Eu acho. Eu acho. Foi ótimo, eu gostei demais. Eu acho que a gente ainda tem assunto para muitas outras pautas. Eu acho que foi uma né? virada de chave. Inclusive pra mim, tá? A nossa conversa, eu tive vários insights aqui Ai, sobre... coisa boa. Acho que tem conversas e conversas, né, gente? Tem conversas que a gente... Eu vou ficar pensando nessa nossa Ai, que conversa. maravilha. Eu que sempre maravilha. digo que quando eu saio do pauta, eu sempre entro de um jeito e saio completamente diferente. Eu saio repleta de insights, eu fico com algumas reflexões, algumas pulguinhas atrás da orelha, eu me sinto exatamente assim. O que é que eu vou levar daqui, né? E esse momento de hoje, assim, ele é uma reflexão muito legal pra gente não normalizar. Eu acho que é uma lição importante a gente não normalizar e a gente se valorizar. Eu queria deixar essa mensagem, a história do valor. Você falou muito assim, porque ninguém valoriza e etc. Cara, olha como tu é foda. A gente precisa dizer como você é foda pra gerir isso tudo, pra decidir, porque você foi muito corajosa. Eu acho que a mulher, ela não é só multitarefada, nem sobrecarregada, ela é corajosa, ela é foda. Como a gente precisa de uma sociedade repleta de sororidade, porque falta de empatia, de resiliência. A sororidade, esses apontamentos, quase sempre, esse julgamento vem de outras mulheres. Sempre. Mães julgando mães, Sempre. mulheres julgando mulheres. Julgando Gente, mulheres, julgando comportamentos, julgando vamos evoluir, corpos. pelo amor de Deus, 2023, não dá Certeza. mais, já basta o mundo contra a gente ainda vai, a gente tem que estar junto, A tem gente que se tem que unir. estar junto, se unir, em processos de desconstrução, pra gente ser, para todos nós sermos pessoas melhores, fazemos o possível na condição que a gente tem. E se a gente não tiver condição, amanhã um outro dia, uma próxima hora, você falou a história da birra, meu Deus, eu tenho que lidar com as birras. É dificílimo, você falou de educação positiva e etc. Tô aqui como educadora parental, eu fiz até uma piada, gente, falo de autorregulação e tô aqui completamente desregulada. Eu acho maravilhoso, estou aqui falando de regulação bem plena, e adoro falar desse assunto, porque falo com uma pessoa que desregula com constância. E a gente precisa parar de apontar as pessoas. A gente precisa falamos da lição de mundo para os nossos filhos.
E é tornar o mundo melhor, Sim. entendeu? E é isso, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Lorena, muito Eu que obrigada. agradeço. Você é uma pessoa incrível e muito corajosa. Adorei conhecer forte, mais também você. Forte, te conhecer foi um enorme prazer. A gente já tinha Até tido o próximo vinho, né, gente? até o próximo Isso. vinho, Que a gente- exatamente. quando a gente desligar essa câmera, a gente vai deixar tudo Gente, marcado, gente, não se tudo- preocupem. E pauta aberta a cada 15 dias, nas quintas-feiras. Pauta aberta a cada 15 dias, nas quintas-feiras. Gente, compartilhem. Quando vocês gostarem, compartilhem no Instagram de vocês. Curtam, comentem lá, compartilhem, deixem comentários no YouTube. Por favor, vamos ajudar essas irmãs Esse que estão... movimento crescer. É um Exato, movimento. Isso é um é um movimento, movimento, gente. É um movimento. Diz que a gente tá na luta, não é fácil. As gravações, a gente chegou aqui hoje esbaforida, morrendo, sai do trabalho, corre, volta Mas pelo menos para chegaram casa. maquiadas, gente. É sobre isso. A mulher é isso. Exato, entendeu? 5h30 da manhã a gente já tava Eu não vou dizer que eu tava me arrumando às 5h30 da manhã para poder conseguir chegar, trabalhar, voltar. Então, valorizem e ajudem a gente a crescer. Tudo certo. Exato. Beijo, Beijinho. até a próxima. E...